você quer saber mais sobre como controlar o edema pode mudar o desfecho de um pós-operatório, fica aqui nesse vídeo até o final. Eu me chamo Mariana, sou professora da área da estética há mais de 15 anos. Hoje sou estudante de odontologia também e estou aqui para falar um pouquinho sobre edema. Vamos descobrir aí como que controlar esse efeito da inflamação pode ajudar no seu pós-cirúrgico do seu paciente. A gente sabe que o edema ele resulta de um processo natural da inflamação. Quando a gente tem então uma injúria, um corte, uma incisão, a gente vai ter ali como resultado imediato um processo de vasoconstrição do vaso e em seguida um processo de vasodilatação, que é natural e que vai ajudar a começar esse processo de reparo. Mas muitas vezes esse edema começa a se acumular e aí a gente pode ter resultados desfavoráveis para o seu paciente e para você enquanto profissional também. Resolver o problema do edema tem sido estudado há muitos anos. Hoje nós já temos drogas que podem ser utilizadas que diminuem o edema, nós temos outras técnicas. E o objetivo de hoje é justamente entender como que esse processo pode mudar o seu pós-cirúrgico. Então fica até o final desse vídeo, já se inscreve no meu canal. Esse aqui é um canal para falar sobre estética, sobre ciência. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dos assuntos que você vai encontrar por aqui. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender sobre o edema é que ele é um resultado do processo inflamatório, mas nem sempre ele vai permanecer na região afetada somente durante o processo inflamatório. Você, profissional da saúde, sabe que o processo inflamatório leva ali entre 1 a 5 dias, mas em muitos casos a gente tem pacientes que vão ter edemas por muito mais tempo do que isso. Por que isso acontece? Porque a gente vai ter ou um processo inflamatório que pode se tornar um processo inflamatório crônico, ou muitas vezes quando a gente tem retirada de muito tecido, ou quando a gente tem ali o corte desses vasos linfáticos ou retirada de parte do sistema linfático, a gente pode ter esse edema que vai se estender por várias semanas, podendo até a gente nunca ter uma reversão desse quadro e o paciente ter esse quadro de edema aí pelo resto da vida. Ele é um processo natural, a gente espera que aconteça. O que a gente não quer é que ele se agrave e que ele se torne um problema tanto para o profissional quanto para o paciente. O edema ele é necessário para a recuperação do paciente. Nós não queremos que os nossos pacientes não tenham edema. Nós precisamos de que chegue mais sangue nessa região, a gente precisa que haja extravasamento desses vasos, que haja então ali um exudato que vai levar células de defesa para esse local e comece então o processo de recuperação como um todo. O que a gente não deseja é que ele se torne ali um problema e que atrapalhe o nosso processo, não é mesmo? E isso vai acontecer quando esse edema tende a se acumular e com o passar dos dias a gente não tem uma resolução disso, ou seja, uma correta drenagem para que ele seja ali eliminado daquela região e para que ele não se concentre. Hoje a gente já tem várias técnicas que podem ajudar você, cirurgiã, a evitar que esse problema aconteça. O mais conhecido deles é a drenagem linfática manual. O Brasil é um país que aderiu muito à drenagem linfática. A drenagem linfática faz parte da história da estética no Brasil. E o Brasil faz parte da história da drenagem como um todo. Isso porque não existe outro país no mundo que execute tanto drenagem linfática como no Brasil. A drenagem hoje ela não está apenas na cirurgia plástica. Apesar dela ter entrado na estética através da cirurgia plástica, isso porque quando a gente tem remoção de pele, quando a gente tem ali corte dos vasos superficiais, a gente tende a ter um quadro de edema maior. Ela também pode ser utilizada com muito sucesso em várias outras áreas, inclusive na odontologia. A gente vê muitos pacientes que ficam com edemas grandes e edemas até que impedem muitas vezes que o paciente consiga se alimentar,
quando é feito, por exemplo, uma exodontia, um terceiro molar, uma cirurgia de ATM, e aí isso pode levar a outros agravamentos. Então, não é apenas na estética que a gente pode aplicar a drenagem linfática com muito sucesso para controlar aí o edema do pós-cirúrgico. A gente também tem o uso do taping como uma forma de controle do edema. O legal do taping é que, diferente da cinta ou das faixas elásticas, ele fica permanentemente colado na pele e a gente consegue que ele faça um movimento de drenagem linfática continuada ali enquanto o paciente não está sendo atendido. Então, é importante que você saiba que o controle do edema ele não é feito somente com anti-inflamatórios. Existem muitos profissionais que têm medo de indicar a drenagem linfática ou porque não possuem um profissional de confiança para fazer isso, ou porque acham um exagero, já que nós vamos contar aí com drogas que reduzem esse edema após o processo cirúrgico. Mas além dos anti-inflamatórios, a gente pode contar com todas as formas de controle do edema que não são farmacológicas. O uso do gelo, por exemplo, é uma forma de controle do edema. O uso da cinta, das faixas compressivas, é uma forma de controlar o edema também, assim como a drenagem e o tape que eu falei agora há pouco. Quando não existe um controle efetivo do edema, a gente pode ter aí uma maior chance desse paciente ter fibrose, uma recuperação mais lenta, e isso pode trazer alguns agravamentos do quadro também, que nem sempre são agravamentos relacionados a patologias, mas que podem relacionar-se aí com o desfecho cirúrgico. Então a gente vai ter aquele paciente que fica muito chateado porque está com edema, porque ele não consegue voltar à sua rotina, porque a sua imagem está muito alterada. A gente também tem o aparecimento de fibroses que podem acontecer por causa daquele edema. Então a gente tem um espaço no tecido, esse líquido vai se acumular, ele não tem para onde sair e aí a tendência é que a gente tenha o maior acúmulo das fibras de colágeno, podendo levar então ao quadro de fibrose. A gente também tem a possibilidade de aumentar o risco de infecção desse paciente. Isso porque o líquido extravasado, ele é riquíssimo em proteínas, riquíssimo em nutrientes, e aí a gente aumenta a chance desse paciente ter um quadro infeccioso também, o que pode comprometer muito o resultado de uma cirurgia, ainda mais se a gente está falando de uma cirurgia estética, ou seja, que vai ficar na aparência do paciente. Então, o controle desse edema ele não é necessário apenas ali para que a gente não tenha um inchaço visível, mas existem vários aspectos físicos e psicológicos do paciente que a gente precisa levar em consideração. O excesso do edema também pode levar a um quadro de deiscência, ou seja, uma abertura de pontos, abertura desse local ali lesionado, que já foi suturado, a gente pode ter um prejuízo com isso, atrasando então o processo cicatricial. É natural para a gente que trabalha com pós-cirúrgico, muitas vezes ouvir o paciente falar assim, nossa, mas aquele demorou para cicatrizar. Eu fiquei muito tempo sentindo que inchava, sentindo que incomodava, mas não precisa ser assim. Quando você estabelece uma rotina de trabalhar com esse edema, e isso a gente pode citar tudo que eu falei até agora, né, como forma de controlar esse edema, isso pode te ajudar também que os seus pacientes fiquem satisfeitos com o seu trabalho. Então é importante que a gente saiba que o controle do edema, ele pode ser além do anti-inflamatório, ele pode ser de forma manual, ele pode ser utilizando o taping também, ele pode ser utilizando compressas de gelo, mas o que a gente não pode é deixar o paciente sem atendimento e sem resposta. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir ele, encaminhar aí para quem você acha que gostaria de saber mais sobre esse assunto.